Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Bem, vamos dar seguimento aos nossos vídeos e hoje nós vamos falar sobre a leitura de charges para o Enem. A charge é um gênero textual extremamente importante para avaliar a capacidade de leitura dos estudantes. Então, trago para vocês essa sequência de vídeos em que eu vou explorar o que é uma charge, quais as características de uma charge, e por fim vou fazer uma breve análise de uma charge ou duas charges. Então essa sequência de vídeos constará dessa sequência. Hoje nós vamos falar tão somente do que é uma charge, qual o seu formato. E nos vídeos seguintes nós daremos prosseguimento às características das charges e análise da charge. Então, comecemos. Primeiro, o que é uma charge? Então, essa pergunta ela é relevante porque todos nós temos uma noção de uma charge. Quando a gente vê aquele desenho, aquela imagem, a gente intuitivamente, ou todos nós, ou vocês estudantes já viram e já têm uma noção do que é uma charge. Mas de uma forma um pouquinho mais técnica, a gente pode dizer que a charge é um texto opinativo verbo visual. Por que opinativo? Porque a charge ela traz o ponto de vista, o olhar do chargista. Ele vai, a partir de uma notícia, de um fato noticioso, ele vai construir seu ponto de vista por meio de dois elementos importantíssimos na charge, que é o linguístico, que nós chamamos de verbal, o verbo, e o visual, o imagético, o icônico. Vocês provavelmente podem ver em alguns textos essa nomenclatura, esses nomes: visual, imagético, icônico. Icônico é sinônimo de imagem. Então, esses dois elementos vão caracterizar fundamentalmente a charge. Evidentemente que existem charges que só exploram o imagético, o icônico, o visual. Então é bom vocês estarem atentos. Mas o importante é que a charge ela traz o ponto de vista do chargista, daquele que constrói, né, uma opinião a partir de um desenho, né, de um desenho que traz também um elemento, normalmente um elemento verbal. Aí embaixo, vocês estão vendo, você tem aí uma charge de Duque, cujo título é Chuvas, e vocês têm aí o enunciado, o elemento linguístico. Não sei o que é pior, se as ruas que sempre alagam ou que nossas autoridades sempre alegam, né? Que tem aí um personagem representando o cidadão que utiliza o veículo e verifica e constata um problema crônico das grandes cidades quando chove, que é o alagamento das ruas. O interessante aqui no linguístico, não sei se vocês observaram, que sempre alagam e sempre alegam está em negrito. E isso é importante. Você está em negrito é porque o chargista buscou produzir um efeito nessa construção, um destaque. E o destaque aqui não é aleatório. Então, é para que o leitor ele se atenha a essa construção. Sempre alagam e sempre alegam. Observe que são construções paralelas. O que difere uma construção da outra é a presença, né, do verbo alagar na primeira construção e do verbo alegar, que há uma semelhança entre esses verbos do ponto de vista
da sua sonoridade. É o que nós chamamos tecnicamente de trocadilho ou paranomásia, que são palavras com sentidos, com formas semelhantes, né, parônimas, palavras parônimas, cujos significados são diferentes. E evidentemente que os dois alegam, tem uma conotação negativa, o que já demonstra claramente o ponto de vista em relação a esse problema, que é um problema das grandes cidades e um problema das autoridades. Então, as autoridades não têm, né, tido competência, segundo o articulista, ou melhor, o chargista, para resolver essa questão. Então, a ideia de alegam, né, há uma crítica aí velada a justamente os gestores públicos, que recorrem aos velhos clichês, as velhas frases prontas para justificar o maior combate a esse tipo de problema. Passemos agora, vamos ver. Então, como eu disse a vocês anteriormente, podemos ter as charges que só exploram o visual, o imagético, o icônico. E aí vocês observam nessa charge, aí traz o cartunista, que ele traz para a charge a questão da pandemia, né, do vírus, esse vírus aí que tem ceifado tantas vidas, e a gente tem aí se cuidado, inclusive com essa questão da escola, com receio, né, desse retorno, como é que será esse retorno? Isso nos angustia a todos nós, estudantes, professores, esse retorno da escola que provavelmente vai acontecer. Então você tem aí o universo, alguns planetas, né, que gravitam em torno da Terra. A Terra, ela está representada pelo próprio, né, pelo símbolo, né, pelo desenho do vírus, da doença, enquanto os outros planetas estão todos de máscaras. E o que é essa leitura? O que é que nós podemos, então, uma das leituras dessa charge é que os planetas, né, estão se protegendo, com receio, inclusive, da Terra, que a Terra, né, porque a Terra está infectada, né, está com o vírus. E aí tem uma questão, se a gente pensar que os planetas foram personificados como se fossem pessoas utilizando máscaras, e a gente pode deduzir o que o chargista, ao explorar ao construir essa charge, quis despertar no leitor a ideia de que o planeta precisa se proteger, né? Que o planeta não tem se cuidado, que o planeta está infectado, o planeta Terra, e que os demais planetas, né, e aí a gente pode pensar em pessoas, que algumas pessoas têm se preocupado com essa questão e têm se protegido, enquanto a nossa Terra, que representa aí o vírus, porque nasceu, né, surgiu aqui no planeta, tem servido aí de alerta para os demais planetas. Então, é uma leitura, é uma possibilidade de leitura. Então, vocês observam que a charge também pode ser construída a partir só de elementos visuais. Ok? Bem, para o próximo vídeo, para que esse vídeo não fique muito longo, nós vamos tratar de quais as características básicas da charge. Então, é o assunto do próximo vídeo. A gente fica por aqui. Fique com Deus, assista ao vídeo, porque ao final dessa sequência nós vamos construir uma atividade voltada para a charge. Então se liguem e não deixem de assistir. Um forte abraço, um bom final de semana e vejo vocês no próximo vídeo.